Vamos iniciar, mais um estudo sobre bactérias. Agora falando um pouco da classificação e a estrutura desses seres. Bom, a gente aqui tem três grandes domínios, que se chama atualmente, que é a bactéria, a arcaia e a eucária, que é como estão sendo classificados os seres vivos, da forma mais aceita atualmente. Antigamente a gente tinha lá, o reino Monera, em que englobava as bactérias juntos com a arcaia. E aí, hoje em dia não se classifica mais assim, e a gente classifica assim todos os seres vivos, tá? Nessas três. Lembrando que a gente vai focar mais hoje nas bactérias, tá? Que é esse primeiro grupo aí amarelo que a gente vê, que tem as proteobactérias gram-positivas, as cianobactérias, que tem a capacidade de fazer a fotossíntese, são seres autotróficos, hipertermófilos, aqueles que aguentam altas temperaturas, E inicialmente, a gente tem o que? A célula aqui em cima, procarionte, tá? Todas as bactérias são células procariontes. O que são células procariontes? São aquelas células que não têm ali o núcleo, tá? Todo o material genético, o DNA, o RNA, que são os ácidos nucleicos, eles estão ali soltos, no citoplasma da célula, tá? Então, as bactérias, elas são seres procariontes. As arcae, são outros tipos de seres ali que estão mais vivendo de uma forma mais no extremo, Como o caso ali das metanogênicas, que sobrevivem em quantidades de metanol muito grande, ou de metano, acho que é de metano. Aí a gente tem as hipertermófilas, que são aquelas também ali que aguentam altas temperaturas, e as halófitas, aquelas que sobrevivem ou conseguem sobreviver em ambientes salinos, diferente de outros tipos de micro-organismos. O domínio arcae, ele também é composto por uma célula procarionte, tá? E nesses três domínios, que é assim que a gente chama, nesses três domínios, a gente tem a eucária, que já é uma célula que já tem um núcleo, tá? Essas células que já têm um núcleo, elas são chamadas de eucarióticas. Por quê? Porque elas têm a presença da carioteca, tá? E é aqui, onde a gente está classificado, tá? Então, a classificação geral de todos os seres vivos, elas estão apenas classificadas nesses três grandes grupos, que a gente chama de domínio. O domínio da bactéria, o domínio da arcaia e o domínio da eucária, que é onde a gente está, os seres humanos, Bom, a gente teve lá a classificação do domínio, que é o primeiro, E aí a gente tem a categoria de taxonomia dos seres vivos, que também o domínio faz parte, Então a gente tem inicialmente o quê? Lembrando que é meio que uma pirâmide invertida, e a gente sempre começa com o quê? Com o domínio, que foi o que eu expliquei anteriormente, tá? Depois vem o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie daquele ser. Tá? Aqui eu coloquei como exemplo uma raposa, por exemplo, ela é do domínio da eucária. Tá?
Aí ela é do reino Animalia. Aí ela é do filo Chordata, tá? Da classe Mammalia, da ordem Carnívoro, da família Canidae, né? Do gênero Vulpes, da espécie, tá? Então assim é que a gente vai fazendo a divisão por essas categorias dos seres, tá? E para a gente decorar essa ordem, né, de cima para baixo, a gente tem uma frase que a gente decora a partir das primeiras iniciais, da letra inicial, né? Por exemplo, ó, 2 raios fortes caíram ontem fazendo grande estrago, tá? Então, 2, D de domínio, tá? R de raios de reino, tá? F de fortes, tá? Que é de filo, e por aí vai. É só uma coisinha, uma estratégia que as pessoas usam para decorar essa categoria, né? Taxonômica dos seres vivos, tá? Do mesmo jeito que isso se aplica o que? As bactérias. É do domínio das bactérias, né? Aí tem a classe, a espécie, a família, o gênero e por aí vai. Bom, aqui a gente tem o que? A estrutura básica de uma bactéria. A estrutura básica da bactéria, como a gente pode ver, ela é formada por quê? Pela região nucleoide, tá? A gente não chama que a bactéria tem núcleo, tá? É errado. A bactéria tem uma região nucleoide, tá? Que é aquele material genético dela, tá? Que é composto por quê? Por moléculas de DNA, né? A gente tem o que? Os ribossomos, tá? Os ribossomos, eles são esses pontinhos ali pretos que ficam ali no citoplasma, tá? O citoplasma, ela é essa parte meio onde está colocado essa região nucleoide, os ribossomos, tá? É meio que essa parte aquosa, é o que a gente chama de citoplasma. A gente tem a membrana celular, né? A membrana celular é a que guarda, é a que protege ali o citoplasma, tá? Junto com com esses outros compostos, como ribossomos, o nucleóide, tá? E depois da membrana a gente tem a parede celular da bactéria. Eu tô falando meio travado porque eu tô com gogo na minha garganta. A gente tem a parede celular dela, tá? A gente tem o que? Uma cápsula externa, que é esse verdinho bem clarinho, tá? Ali. A gente tem as fímbrias, que ela serve para fixação da bactéria em superfícies, tá? E também a gente tem o que? O flagelo, tá? Que é que vai ajudar ali ela na locomoção. Bom, agora estudando mais a fundo cada parte, a gente vai estudar o nucleóide, né? Ou também o que se chama de cromossomo bacteriano, tá? O nucleóide, ele é o material genético da bactéria, né? Ele é o DNA, o material ali que guarda as informações, né? DNA, e ele fica ali solto no citoplasma, tá? Ele tem um formato circular, tá? Vocês veem aí que ele tá todo enrolado, emaranhado assim, aquela coisa, mas se você for pegar ele e abrir, ele vai ficar parecendo uma pulseira, um cordão, tá? Porque ele é fechado, ele tem uma forma circular, tá? É uma característica aí do DNA das bactérias, tá? Diferente do nosso DNA, né? As bactérias também ela tem não só o DNA, mas elas também apresentam o RNA, tá? Assim como as nossas células, que a gente tem o DNA e a gente tem o RNA,
as bactérias também têm RNA, tá? E depois, né, do nucleóide, a gente vai ver um pouco o que? Dos ribossomos, né? Qual é a função dos ribossomos? Os ribossomos, gente, é eles que fazem nas nossas células a síntese proteica, ou seja, é eles que fazem a produção das proteínas, tá? O DNA tem a informação, manda ali para o RNA, o RNA mensageiro vai lá no ribossomos e aí começa essa fábrica ali de produção de proteínas, né, para ou o nosso corpo ou para a bactéria, tá? Ele é formado por proteína e RNA, né? Essa figura amarelinha que vocês veem embaixo aí, ela é do ribossomos, tá? E ela é uma proteína, né, que é dividida em uma subunidade maior, que é essa parte de cima, e a subunidade menor, tá? E essa fita que vocês veem no meio é o RNA mensageiro, né, que vai levar ali aqui as mensagens das informações do DNA e aí para produzir as proteínas específicas para aquele determinado tipo de ser, tá? Justamente a função das proteínas conforme dos ribossomos é fazer proteínas, como eu falei, e eles não são envolvidos por membranas, né? O que caracteriza que eles não são a organela, né? Porque as organelas eles são envolvidos por uma membrana. Os ribossomos eles não são envolvidos por uma membrana. Agora a gente tem o que? O citoplasma, né? Que o citoplasma é aquela parte solta ali, meia aquosa da célula bacteriana, né? É o citoplasma que compreende todo esse material solto de dentro ali da membrana celular, tá? Quando a gente quer falar apenas da parte aquosa, sem falar da região da nucleóide, dos ribossomos, né? A gente chama isso de citosol, tá? Então é ali no citoplasma que vai haver várias reações importantes ali para o metabolismo da bactéria, tá? Que ali vai agrupar todos os outros componentes importantes ali do seu metabolismo, como ribossomos, né? A região do nucleóide, tá? E aí a gente tem o que? A membrana plasmática ou membrana celular, né? A membrana celular, ela é uma camada fina e ela é bem frágil, né? Mas ela é muito importante, tá? Ali ela que guarda ali, né? Que envolve o citoplasma, né? Ela também serve como que? Como uma barreira, né? Ela serve como uma barreira ali desse citoplasma, né? Do que vai entrar, do que vai sair, tá? E ela é formada por quê? Por proteínas e lipídios, tá? Essa é a formação da membrana celular, tá? E aí a gente tem o que? Agora a parede celular, tá, gente? A parede celular, que é essa corzinha meio... Eu acho que ela tá mais pra... Eu não tô conseguindo identificar a cor ali, né? Porque são 3 tons de verde. Enfim, eu acho que pela setinha dá pra gente perceber, né, a parede celular, tá? Ela é semirrígida e ela está por fora da membrana celular, tá? Então ela é a segunda camada ali que está depois do citoplasma, tá? Ela protege, né, ela tem a função de proteger a célula, né? Prevenir o rompimento dela e ela é que dá o formato da célula, tá? É a parede celular que é responsável por dar esse formato da célula, seja ela de cocos, bacilos, como a gente vai ver mais para frente na morfologia, tá? Então é a parede celular que traz essa função. Ela é composta por uma substância chamada de peptidoglicano, né, ou mureína, que forma uma rede, tá? Essa figura que vocês veem aqui embaixo, né? O que é esse peptidoglicano, tá?
Peptídeo, como o nome já diz, vem de quê? De proteínas. Peptídeos são pequenas proteínas, tá? Essas bolinhas que vocês veem aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver. Eu vou passar um traço aqui, pronto. Essas bolinhas do meio aí, que estão sem cor, são as proteínas, tá? São os peptídeos, tá? E o glicano, ele vem o quê? De glicose, tá? Essas de açúcar, na verdade, tá? Então, essas outras bolinhas coloridas são tudo o quê? Carboidratos, tá? São açúcares, tá? Então, é por isso que vem o nome de quê? De peptidoglicano, tá? Que é o que forma aparelho celular da bactéria, né? E aí, mas na próxima aula a gente vai entender algumas técnicas, né, de diferenciação de bactérias, né, por base em que? Nessa parede celular delas, tá? Então por isso que eu coloquei essa imagem aí da peptidoglicana ou da mureína, né, justamente para a gente ter uma noção na próxima aula. Bom, agora eu vou explicar um pouco da morfologia das bactérias, né? Como é o formato dessas bactérias, tá? Quando a gente observa ali no microscópio, tá? Então, ela tem o formato que de cocos, tá? Não é cocô, não, é coco, tá? Quando ela tá assim, tá? Quando tem dois cocos, né? A gente chama de diplococos, tá? E quando tem ali, ó, um coco que tá parecendo meio que um bacilo, olha esse rosa aqui, ó. A gente chama de cocobacilo, tá? Porque ele está intermediário entre um bacilo, tá? Que é essa forma de bastonete, e um coco, tá? A gente tem o quê? O Staphylococcus, tá? O Staphylococcus, a gente lembra de um cacho de uva, tá? Staphylococcus, tá? Um exemplo é o Staphylococcus aureus, né? O Staphylococcus aureus é muito comum porque está presente nas nossas fossas nasais, é muito comum ali terem manipuladores de alimentos, tá? Todos os manipuladores de alimentos têm. Geralmente, contaminação de alimentos por manipulador é causada por esse tipo de micro-organismos, tá? A gente tem o que? O Streptococcus, tá? O Streptococcus, ó. Lembra que esse formato redondinho vem de coco, tá? E esse strep, né? Ele vem de como se fosse uma filazinha, tá? Então dá o nome de Streptococcus, tá? Quando a gente tem aqui, ó, uma filinha de bacilos, a gente chama de Streptobacilo, tá? Quando é coccus, é Streptococcus. Quando é com bacilo, Streptobacilos, tá? A gente tem o que? O vibrião, tá? O vibrião ele parece uma vírgula, tá? A gente tem o espirilo, tá? E a gente tem espiroteca, tá? A espiroteca é que ela parece uma hélice, uma espiral, tá? Assim, ela vai meio que rodando mesmo, parecendo uma minhoquinha, tá? A gente tem o tétrade, né? Quando a gente tem ali 4 cocos juntos, tá? A gente chama de tétrade, tá? Que significa 4. E a gente tem também, né, a forma sarcina, né? Que é aquele formato meio quadrado ali, tridimensional, tá? Mas também tem várias outras formas. Tem bactérias meio que um formato de estrela, tem bactérias de formato quadrado, tá? Tem bactérias de vários outros tipos de formatos. Mas aí é só para a gente ter uma noção, né, da morfologia das bactérias. A gente termina essa aula aqui, né, e vai voltar com a próxima aula sobre o que? A técnica de Christian Gram, né, que é a coloração de grão, tá?